Olá, leitores do meu Diário Social e inscritos aqui do canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente vai entender um pouco a concepção de vínculo, a concepção de convivência, a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente vai falar um pouco a respeito do objetivo desses encontros dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para a produção coletiva, para a tomada de decisão, para o próprio diálogo e resolução de conflitos e divergências, pautados ali nos principais objetivos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente vai falar de planejamento, a gente vai falar do papel do técnico de referência, do orientador social, enfim, a gente também vai dar alguma sugestão de atividades para vocês estarem trabalhando nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos voltados para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Se esse assunto te interessa, assista esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar no crescimento do canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de informações. E se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Antes de conceituarmos os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, vamos atentar para dois conceitos: o conceito de concepção de convivência e o conceito de concepção de vínculo. Convivência é a ação de conviver, viver em companhia de outro ou outros. No seu sentido lato, trata-se de um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos no mesmo espaço. E um vínculo é a união, relação ou ligação de uma pessoa ou coisa com outra. A noção de vínculo é sinônimo de laços. Conforme Aldaísa Esposati, a construção de concepção de convivência e fortalecimento de vínculos é de extrema relevância porque contribui para o entendimento de que lidar com vulnerabilidades do campo relacional é uma responsabilidade pública e que uma política que busca combater a desigualdade e promover o desenvolvimento humano tem o papel central nesse diálogo. E a partir dessa centralidade, podemos conceituar os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos como um serviço ofertado de modo contínuo e ininterrupto e que está associado principalmente com a segurança de convívio e que tem por objetivo estimular o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Esse serviço inscritos, ele também compõe a proteção social básica e vem complementar o trabalho social com famílias realizados pelo PAEF e também pelo PAEF, com vistas a prevenir a ocorrência de situações de risco social e fortalecer esses vínculos familiares e comunitários. As ações nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos se dão através de encontros, que são espaços para promover processos de valorização e reconhecimento, promover escuta, produção coletiva, exercício de escolhas, tomada de decisão sobre a própria vida e ali do seu grupo, diálogo para a resolução de conflitos e divergências, reconhecimentos de limites e possibilidades das situações vividas e experiências de escolha e decisão coletivas, seja elas de caráter preventivo e proativo, pois os objetivos dos serviços de convivência, além de complementar
o trabalho social com famílias, como já foi dito anteriormente, prevenindo ali a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a própria convivência familiar e comunitária, é também o de prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em especial as pessoas com deficiência, né? Assegurando o direito à convivência familiar e comunitária. Tem como objetivo também esses encontros promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes ali no território, contribuindo assim para que esses usuários possam usufruir dos demais direitos. É objetivo também do serviço oportunizar o acesso às informações sobre os direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários, bem como possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, né, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades. E também é o objetivo promover acesso a serviços e benefícios assistenciais, fortalecendo assim a rede de proteção social, de assistência social nos territórios. E por fim, objetiva também o favorecimento o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e comunitários. E para o alcance desses objetivos citados, nós temos duas figuras de grande importância dentro da execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o orientador social, que é uma função exercida por profissional de no mínimo nível médio, conforme a descrição apresentada na resolução do CNAS número 9 de 2015, que tem como algumas de suas funções desenvolver atividade socioeducativa e de convivência e socialização, visando a atenção, defesa e garantia de direitos e proteção dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família, desenvolver atividades instrumentais e registros para assegurar direitos, reconstrução da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir ali de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando sempre em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais, Tem como função também assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social, bem como apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa. Tem como função também apoiar a organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades ou na comunidade, dentre outras funções, Porém, aqui eu listei as que eu particularmente considero ser uma das principais funções do orientador social. E para somar com o orientador social, nós temos o técnico de referência, que é o profissional de nível superior que integra a equipe do CRAS para ser referência aos grupos dos serviços de convivência e que, dentre as suas atribuições, está participar do planejamento dos serviços de convivência em conjunto com os orientadores, os usuários da política de assistência social, bem como desenvolver atividades com as famílias dos usuários, realizar reuniões periódicas entre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e o próprio serviço de atenção integral à família, fazer o acompanhamento dos usuários dos serviços, encaminhando sempre que necessários para que eles tenham acesso aos direitos sociais e inseri-los em outras políticas públicas, e realizar o acompanhamento e a execução do planejamento e do serviço.
Lembrando, inscritos, que o planejamento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é com base em percursos, observando-se sempre o ciclo de vida dos usuários. Ciclos de vida esses, que podem ser delimitados em crianças de até 6 anos, crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, adolescentes de 15 a 17 anos, jovens de 18 a 29 anos, adultos de 30 a 59 anos e pessoas idosas acima de 60 anos. E como percurso, podemos citar aqui os eixos norteadores dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é o eixo da participação, da convivência social e do direito de ser. Vamos falar aqui rapidamente um pouquinho de cada um desses três? O eixo da convivência social, podemos dizer que é o principal eixo do serviço, pois ele traduz a essência dos serviços da proteção social básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. As ações e atividades inspiradas nesse eixo, inscritas, ela deve estimular o convívio social e familiar, com aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação de identidade, à construção de processos de sociabilidade, aos laços sociais e às relações de cidadania, entre outros. E a gente espera que ao trabalhar esse eixo, a gente consiga que os nossos usuários, eles tenham uma maior capacidade de demonstrar emoções e ter autocontrole, de demonstrar cortesia, de se comunicar, de desenvolver novas relações sociais, de encontrar soluções para os conflitos do grupo, de realizar tarefas em grupos, bem como promover e participar da convivência social em família, grupos e território. No eixo da participação, o objetivo é estimular, mediante as ofertas e atividades planejadas, a participação dos usuários nos diversos espaços da vida pública, inclusive nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, passando ali pela família, pela comunidade, pela escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como sujeito de direitos e deveres. E no eixo de direito de ser, temos por objetivo estimular o exercício da infância e da adolescência, de forma que as atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, elas promovam experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em toda a sua pluralidade. E agora vamos falar um pouquinho da execução do serviço, através do desenvolvimento de atividades nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que estimulem as competências socioemocionais. Mas o que são competências socioemocionais? Bem, as competências socioemocionais, elas fazem parte da aprendizagem socioemocional, que é o processo pelo qual crianças e adultos adquirem atitudes e habilidades necessárias para entender e gerenciar emoções, estabelecendo relacionamentos positivos e construindo decisões responsáveis. As competências emocionais inscritas, elas preparam os indivíduos para resolver problemas, gerenciar emoções e se comunicar, ou seja, tudo o que a gente objetiva quando a gente trabalha os eixos norteadores dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. A aprendizagem socioemocional, ela é geralmente dividida em 5 categorias: a autoconsciência, o autogerenciamento, a consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. Vamos resumir um pouquinho cada uma delas para que vocês possam entender melhor? Pois bem, autoconsciência significa ser capaz de reconhecer e compreender as emoções e como elas se traduzem em nossos comportamentos, Isso inclui reconhecer o estresse ou emoções negativas, Estar ciente das próprias habilidades e fraquezas, como um senso de autoeficácia bem fundamentado. O autogerenciamento leva
a autoconsciência há um passo adiante, né? Ao determinar mecanismos para regular sentimentos e comportamentos. E isso pode incluir controlar a raiva, né? Lidar com o estresse e criar automotivação frente às dificuldades. Já a consciência social, ela olha para fora, né? E tem a ver com a empatia com os outros e com a disposição de entender e respeitar as experiências, normas e comportamentos únicos dos outros. As habilidades de relacionamento tratam da criação e manutenção de relacionamentos saudáveis por meio da cooperação, escuta ativa, resolução de conflitos e comunicação. E a tomada de decisão responsável refere-se à habilidade de fazer escolhas seguras e saudáveis, que respeitem o espaço do outro e normas de conduta, beneficiando o próprio bem-estar e o bem-estar coletivo. Então, por que trabalhar a aprendizagem socioemocional no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? Ora, é porque são nesses espaços, né, que os usuários constroem também as suas relações sociais e vivenciam experiências que estimulam as suas emoções. Então não tem como ignorar esse contexto, né? Temos que ver esse espaço como uma oportunidade de desenvolver a educação socioemocional dos usuários, para que assim a gente consiga conquistar neles comportamento social positivo e redução de problemas de conduta, abuso de substâncias e problemas emocionais. Trabalhar a aprendizagem social e emocional faz com que os nossos usuários eles aprendam como gerenciar as suas emoções, aprendam a estabelecer metas positivas, a sentir empatia em relação aos outros e se envolver em relacionamentos positivos. A nossa diversidade de contextos culturais e de identidades nos faz entender que nossas abordagens para o social, desenvolvimento emocional, até mesmo acadêmico, ele deve firmar-se na nossa cultura e experiências. Experiências essas, né, com o nosso próprio eu, com o outro e com nós, né? O convívio ali com outras crianças e com o adulto leva os nossos usuários a constituírem um modo próprio de agir, sentir e pensar, descobrindo que existem outros modos de vida, né? Pessoas diferentes, com outros pontos de vista, ao mesmo tempo em que eles constroem, né, dentro ali dos serviços, a sua autonomia, o seu senso de autocuidado, né, de reciprocidade e de interdependência com o meio em que ele vive. Sendo assim, podemos pensar em atividades nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que criem oportunidades para que os usuários eles entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros costumes, né, outras celebrações narrativas, porque essas experiências vão poder ampliar o modo de perceber a si mesmo e aos outros, valorizando a sua identidade, o respeito aos outros e reconhecendo as diferenças que nos constituem como seres humanos, né? Ou seja, respeitar a diversidade. Para trabalhar o estímulo das competências socioemocionais dentro dos serviços de convivência, nós devemos incluir atividades que simulem a movimentação do corpo, gestos e movimentos, né? Que é o que a gente chama de meu corpo fala, né? Desde cedo, com o corpo, por meio dos sentidos, gestos e movimentos, as crianças elas exploram o mundo, os espaços e os objetos no seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, né? Sobre o universo social e cultural.
E por meio das diferentes linguagens corporais, como através da música, do teatro, da dança, as brincadeiras de faz de conta, elas se comunicam e se expressam com o corpo, emoções e linguagem. Essas atividades, elas promovem oportunidades ricas para que os usuários eles possam explorar e vivenciar um amplo repertório dentro de si. Trabalhar também atividades de traços, sons, cores são de suma importância, porque o contato com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas no cotidiano ali dos serviços possibilitam os usuários, por meio de experiências diversificadas, vivenciar várias formas de expressões e linguagem. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando as suas próprias produções artísticas ou culturais. Essas experiências inscritas, elas contribuem para que desde muito pequenas, as crianças elas desenvolvam senso estético e crítico, o conhecimento de si mesma, dos outros, e da realidade que os cerca. Portanto, nos serviços de convivência, é interessante que se promova a participação dos usuários em produções como as artes visuais, músicas, teatro, dança, tudo a fim de favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal dos usuários. É muito importante que ali mesmo no grupo de 0 a 6 se promovam experiências nas quais as crianças elas possam falar e ouvir, potencializando a sua participação na cultura oral, Pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e em múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Nesse mesmo sentido, inscritos, a imersão na cultura escrita, ela deve partir do que as crianças conhecem e das suas curiosidades. As experiências com a literatura infantil, propostas e mediadas ali pelo educador, pelo orientador social, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo. Uma outra ferramenta para desenvolver as competências socioemocionais dentro dos serviços de convivência é a realização de atividades de cidadania, onde vamos trabalhar a aceitação e a afinidade, que são muito importantes dentro da execução do serviço, onde o desenvolvimento social e emocional de cada usuário, ele afeta diretamente o seu desempenho ali no serviço. Um dia o usuário pode chegar de um jeito, no outro ele já vai chegar de outro, Um dia ele vai estar bem participativo, no outro ele já pode estar menos participativo. Então, os sentimentos, ali da comunidade, de colaboração, tornam o aprendizado significativo para todos. E esse senso de significado compartilhado está no centro de um conceito chamado mentalidade de benefício. E uma dica, inscritos: ajudar os usuários a explorarem a cidadania e conectá-las à sua vida é a chave para a verdadeira compreensão. Quando as crianças elas são expostas a histórias, dramas ou outras atividades nas quais elas estão ativamente envolvidas, a sua atenção aumenta e muito. Então vamos envolver os nossos usuários, as nossas crianças, na criação de regras, vamos discutir por que as regras são importantes e definir as consequências se elas forem quebradas, vamos ensinar os usuários que ninguém está livre de cometer erros, que eles precisam saber reconhecê-los e que esse reconhecimento é a chave para evoluir. E uma boa sugestão aqui de atividades é implementar regularmente um exercício de palavra do dia. Esse exercício, ele pede que os usuários identifiquem uma palavra, que seja significativa para eles naquele momento específico, que eles escrevam essa palavra ali no papel. E é uma forma de você compreender
e conhecer, né, novos valores. E há diversas formas de você ensinar valores, né? Bem divertidas, né? Como, por exemplo, filmes, né? Filmes educativos. Uma animação, por exemplo, é uma excelente forma de se aproximar do universo das crianças. E dessa forma, o ensinamento lúdico de valores, ele beneficia a aprendizagem das crianças quanto às suas habilidades socioemocionais, né? Que elas podem estar desenvolvendo ali. Um filme, ele também vem para incentivar o senso crítico dos adolescentes. A partir do momento que eles vão opinar sobre o filme, que eles vão expressar as formas, né, na qual eles tiveram o entendimento daquela determinada temática, daquele filme, né? Até mesmo com os idosos também. É uma forma de você estimular a participação deles, né? Deles darem a opinião deles, deles se sentirem de fato idosos com direito à vez e voz. Os serviços de convivência, eles também são ótimos lugares para ensinar importantes habilidades socioemocionais, como brincar. Vocês lembram lá do direito de ser, né? Do direito de brincar, do direito de adolescer. Isso acaba se tornando uma colaboração com outras pessoas no trabalho. E os educadores, os orientadores, eles podem estimular essas habilidades de trabalho coletivo no serviço de convivência através da realização de jogos e atividades coletivas, né? Pois os jogos, eles nos trazem o ideal da arte colaborativa, das atividades de liderança e revezamento, de que na vida você pode ganhar ou perder, né? Que nem sempre você vai sair vitorioso. E o jogo cooperativo, ele ensina os usuários dos serviços o trabalho em equipe, a lidar com as suas emoções, expectativas e a solução de problemas. E por fim, uma maneira de incorporar e discutir essas habilidades enquanto ainda se trabalha outras habilidades, até mesmo acadêmicas, né? É através da escrita, né? Dela podem surgir diversas atividades lá no serviço, desde a criação de história em conjunto, né? Até o registro mesmo de um texto ali no âmbito individual. A escrita, inscritos, né, tem um tremendo potencial para que os membros, né, dos serviços de convivência, os usuários, eles desenvolvam suas próprias habilidades e confiança como escritores e construam um relacionamento com seus colegas, trabalhando juntos, né, e compartilhando ali partes de si mesmo através dos seus textos. Na escrita, as crianças, os adolescentes, a partir dos seus sentimentos e conhecimentos, né, eles podem se expressar de forma artística e ter a oportunidade de abordar temas que eles se sentem inibidos de dizer. Ou seja, a escrita, ela pode ser um dos melhores aliados para a educação socioemocional dos usuários dos serviços de convivência. Com ela, eles terão a oportunidade de desenvolver autoconfiança, empatia, respeito e pensamento crítico com as suas criações literárias. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, que vocês tenham gostado das orientações de desenvolver atividades dentro dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, buscando o desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse era o objetivo desse vídeo, né? Dar esse suporte, dar esse apoio na condução e da execução dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. A matéria completa, bem como os materiais que nós utilizamos para a criação desse conteúdo, vai estar disponível no blog www.meudiariosocial.com. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e aguardar as notificações dos nossos próximos vídeos. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!